Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 18. Bons estudos! Aposto que você nunca parou para pensar que sempre que a gente vai à feira, a gente acaba fazendo um monte de ensaios não destrutivos. É isso mesmo, ensaio não destrutivo é o que eu faço quando eu escolho uma fruta. Eu dou uma boa olhada, eu analiso o seu aspecto geral, vejo se não está murcha ou machucada e só então eu levo. Pois então, esse processo se chama ensaio não destrutivo. Nesse caso, é um ensaio visual, que é o que a gente vai estudar na teleaula de hoje. Hoje nós vamos estudar um tipo de ensaio não destrutivo, os ensaios visuais. Vamos ver como eles podem ser feitos e vamos conhecer os equipamentos que podem ser usados nesse tipo de ensaio. Vamos nessa que a nossa teleaula está começando! Ô Silva, eu sei o que a gente está fazendo agora, mas eu queria que você me dissesse de novo quais são as características dos ensaios não destrutivos. Caio, um ensaio não destrutivo é aquele que pode ser aplicado num produto já acabado. Ensaio não destrutivo, quer dizer, aquele que não provoca dano no produto já pronto. Tá, não, tudo bem, isso eu já sabia. Eu só queria que você dissesse quais são os conceitos dos ensaios não destrutivos, também conhecidos por END. Pois é exatamente o que nós estamos aplicando aqui agora, um ensaio não destrutivo. E nesse caso específico, nós estamos fazendo um ensaio visual, que por sinal é um dos mais antigos e mais usados até hoje. Agora, o tipo de ensaio que a gente vai aplicar nessa peça vai depender do tipo de uso que ela vai ter, não é? É verdade, é verdade. Os critérios de aceitação e rejeição são importantíssimos, pois são eles que vão determinar que tipo de ensaio vai ser feito nas peças e também que tipo de treinamento o inspetor de linha vai receber. Você, por exemplo, Caio, está fazendo estágio aqui comigo com peças de aço fundido. Pois então, você não vai poder fazer inspeção em outras peças, a não ser que você passe por um outro treinamento. O treinamento, Caio, é específico. E aí, Edgar, o que você tá achando? Ah, não tá nada bom, viu, Neuza? Bom, o motor tá rajando. Eu acho que a gente vai ter que abrir o motor pra ver, hein? Eu falei, meu ouvido não falha. Eu tinha certeza que tava fazendo um barulho estranho. E além do mais, ele tá sem força, principalmente na retomada. É, pode ser, viu? Sei lá. Acho que só abrindo pra ver, hein? Bom, vamos ver qual é o problema, né? Poxa, Neuza, não pode ser possível. Eu troquei essas peças outro dia, elas não tinham nenhum defeito. Bom, pode ter sido uma peça que já tenha vindo com defeito, né? É, Edgar, mas cuidado pra você não confundir defeito com descontinuidade, hein? Ah, pode deixar. Defeito ou descontinuidade? É, Ed. Defeito ou descontinuidade. Tá bom, Neuza, manda aí. O que é que você tá querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que uma peça, como a biela do motor, por exemplo, ela pode apresentar um defeito ou uma descontinuidade. Bom, mas qual a diferença entre defeito e descontinuidade? A diferença é que as descontinuidades são imperfeições que aparecem na peça ou produto, mas não impedem o seu uso. Já o defeito não, o defeito é mais sério. A gente não pode usar um produto com defeito. A nossa biela é feita de metal. Às vezes ela pode vir com pequenas imperfeições, por exemplo, algumas minúsculas porosidades, mas esse problema pode não comprometer a função principal dela. Nesse caso, ela teria apenas uma descontinuidade. Sei. Quer dizer que se a biela tivesse um problema de fabricação mais sério, como uma trinca, por exemplo, ela não poderia desempenhar bem a sua função. Aí seria um defeito e não uma descontinuidade. Identificar defeitos ou descontinuidades. Essa é a função dos ensaios não destrutivos em geral e também dos ensaios visuais, que é o que a gente está estudando nessa teleaula. Como o nome diz, o principal instrumento que a gente tem para fazer os ensaios visuais é esse aqui, ó, o nosso olho. Mas às vezes ele sozinho não é suficiente. Aí a gente precisa de outros instrumentos para tornar o ensaio confiável e para padronizar a observação. Um desses instrumentos é esse aqui, ó,
a régua graduada, que os técnicos chamam também de escala. A escala ajuda a medir as descontinuidades que podem estar presentes no produto. Dependendo do tamanho e do tipo de descontinuidade, o produto pode ser usado ou não. A escala é um instrumento importante para tornar o ensaio visual confiável. Só que existem outras coisas que podem interferir no ensaio. Olha só. Viu? Existe uma distância certa para se observar a peça. Do mesmo jeito que acontece com a câmera, acontece também com o nosso olho. Para fazer o ensaio visual, a peça deve estar bem perto do olho. Mas se ela estiver a menos de 25 centímetros, começam a ocorrer distorções. Você me diz uma coisa, nos ensaios visuais a gente utiliza os olhos, a vista, a visão, claro. Agora, a gente pode também ter a ajuda de alguns instrumentos, né? E dentro de condições específicas. É isso aí. Existem condições necessárias para os ensaios visuais. São vários procedimentos, são várias condições de ambientes, sem os quais os ensaios visuais podem perder a confiabilidade. Tá bom. E quais são essas condições e procedimentos? Me fala. O primeiro procedimento, Caio, é a limpeza da peça. Olha aqui, esse procedimento é fundamental, porque se a peça tiver resíduos de óleo, graxa ou qualquer outra substância, eles podem encobrir as descontinuidades, eles podem impedir que o inspetor veja as descontinuidades e até os defeitos. Tá bom, mas como é que a gente faz com uma peça como essa aqui? Quando o inspetor vai fazer um ensaio visual, por exemplo, ele pode não enxergar defeitos ou descontinuidades. Porque o acabamento pode esconder vários problemas, né? É verdade. E aí é que está, vai depender da qualidade exigida. No caso desta peça, Caio, que é uma peça fundida, se ela tiver uma pequena descontinuidade encoberta pelo acabamento, pois muito bem, o inspetor não vai ver essa descontinuidade, mas isso não fica assim. Nesses casos em que o acabamento pode encobrir descontinuidades ou até defeitos, a peça precisa ser muito bem preparada antes do ensaio. Essa preparação pode incluir uma rebarbação e até uma usinagem. Mas então, Caio, essa peça aqui está pronta para o ensaio visual. Então quer dizer que toda peça cujo acabamento pode encobrir algum tipo de problema tem que passar por uma preparação como essa? Não, nem toda. Vai depender do nível de qualidade exigido. Dependendo da aplicação, nós podemos ter uma peça com pequenas descontinuidades. Entendi. Então quer dizer que dependendo do tipo de uso que essa peça vai ter, ela pode apresentar ou não algum tipo de descontinuidade. É isso? Mas com os defeitos não é assim. Esses não podem passar nunca. Por isso, a preparação de uma peça é muito importante para uma boa vistoria. Tá difícil aí, Edgar? Agora sim, nada como a luz. A boa iluminação é outra condição para um bom ensaio visual. É claro que uma lanterna não é a iluminação ideal. A melhor luz mesmo é a luz do dia. Mas nas fábricas, os ensaios visuais são feitos em salas fechadas, com iluminação artificial. Aí, o ideal é que as lâmpadas estejam atrás do inspetor ou em outra posição que evite o ofuscamento. Agora não adianta nada eu ficar examinando tudo se não houver um bom contraste entre o defeito ou a descontinuidade e a superfície da peça, né? Esse Edgar, basta aprender um pouquinho, já fica entusiasmado. O que eu tô querendo dizer, Nilza, é que se não houver uma diferença visual clara entre a descontinuidade e a superfície da peça, o ensaio visual não é o mais indicado. Bom, isso é verdade mesmo, né, Edgar? Existem problemas que não são detectados pelo ensaio visual, por melhor que ele seja feito. Às vezes a gente examina uma peça e não vê nenhum defeito, né? Na hora que ela vai ser colocada em uso, ela quebra. Mas aí o problema não é do ensaio visual, não. Talvez ele tenha que ser feito um outro tipo de ensaio nele, né? E dependendo da aplicação, o projetista vai ter que decidir qual é o tipo de ensaio mais indicado, hein? Esse trabalho é moleza, Silva. Quando a peça está bem preparada, a iluminação é boa, a gente tem os instrumentos adequados para trabalhar, sabe a diferença entre descontinuidade e defeito, e sabe o que pode ou não ser liberado na peça, dependendo do uso que ela vai ter, aí é moleza. Não é moleza não, Caio. Não é. Esse trabalho exige bastante e tanto que nós vamos ter uma parada programada para daqui a pouco. Não, acho que eu vou continuar por aqui, viu, Silva? Eu queria praticar mais um pouco. Não, o senhor vai parar. E sabe por quê? Porque depois de algum tempo o inspetor fica com os olhos cansados. Mesmo com todas as condições para fazer o ensaio, a gente começa a não perceber os problemas. É isso aí, Silva, acho que tem razão.
A gente fica forçando a vista e chega uma hora que tem que dar uma parada. Senão as descontinuidades passam, não é? Agora, isso é muito sério mesmo. Tanto que nas linhas de produção são colocadas algumas peças com pequenos defeitos entre as peças normais, exatamente para avaliar o desempenho de quem faz a inspeção. As paradas são muito importantes. Tente ficar fixando os olhos em um objeto ou em alguns objetos parecidos. Vamos lá, tente. Você vai ver que depois de algum tempo, a gente começa a perder um pouco da sensibilidade visual. É isso aí. Além disso, quem quiser ser inspetor de ensaios visuais vai ter que estar sempre fazendo um acompanhamento com o oftalmologista, porque afinal de contas, a visão tem que estar sempre 100%. Como você viu no começo dessa teleaula, nem sempre apenas os nossos olhos são suficientes para fazer um ensaio visual eficiente. Você viu que existem condições e ambientes específicos onde esses ensaios podem ser realizados. E viu também que os inspetores podem usar escalas graduadas, como essa daqui, para dimensionar as descontinuidades. Muito bem, agora é importante que você conheça outros instrumentos que podem ser usados nos ensaios visuais. Olha só, eu estou aqui numa casa filatélica. Aqui é o lugar que vende selos para colecionadores. Eles praticam um tipo de ensaio visual nos selos. É claro que não é a mesma coisa, porque na indústria o que nos interessa é detectar descontinuidades ou defeitos. Aqui, o exame serve para conhecer todos os pequenos detalhes dos selos. Mas tem uma coisa que é igual, ou pelo menos bem parecida. O instrumento que ele está usando para analisar o selo é o mesmo que um inspetor pode usar para detectar descontinuidades ou defeitos numa peça. A lupa. Olha só. Por exemplo, essa aqui é uma lupa com escala graduada, que facilita o dimensionamento das descontinuidades. Existem lupas para todos os gostos e aplicações. Tem uma grande variedade no mercado, com escalas de aumento maiores ou menores, dependendo do serviço que for ser executado. Esse aqui é um outro instrumento que às vezes os colecionadores de selo usam, principalmente para ter certeza da originalidade de selos raros. Na indústria, o microscópio, que aumenta a imagem da peça em até dezenas de vezes, é usado para fazer ensaios visuais em peças muito pequenas, como fios, molas e parafusos, por exemplo. Nossa, Ed, você assaltou o dentista? Que é isso, Nilda? Esse espelhinho aqui é muito útil para ensaios visuais em arestas e cantinhos de difícil visualização. Bom, assim como o dentista pode ver entre os dentes, a gente pode ver entre as peças. Nossa, que legal, Ed! Bom, legal mesmo é um tuboscópio. Tubo o quê? Tuboscópio é um aparelho específico usado em laboratórios de ensaios. Um tuboscópio é um aparelho desenvolvido para visualizar regiões de difícil acesso, em peças como, por exemplo, tubos longos ou câmaras de combustão de motores. O primeiro conjunto de lentes capta a imagem do objeto. A imagem é transmitida através do tubo até atingir uma nova lente que aumenta ainda mais a imagem e a transmite ao olho do operador. Uma característica importante que precisa estar presente nos tuboscópios é a capacidade de girar sobre o próprio eixo. É isso que faz com que ele seja útil nos ensaios visuais de peças cilíndricas. Ô Silva, com a ajuda desses instrumentos que a gente viu, dá pra gente fazer um ensaio visual em qualquer peça que a gente quiser. Dá sim, Caio. Agora, existe um outro dispositivo que aumenta ainda mais a eficiência do ensaio visual. É o videoscópio. Como é que é? Videoscópio? Aí está, Caio. Na verdade, é um tuboscópio acoplado a uma câmera de TV. Toda vez que o ensaio precisar ser feito em lugares perigosos para o inspetor, ele pode ser utilizado. E útil também é a revisão, que começa agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são ensaios não destrutivos e ficou por dentro de um tipo desses ensaios, os ensaios visuais. Você aprendeu ainda que os ensaios visuais têm como principal ferramenta o olho do inspetor, mas que existem condições específicas para o desenvolvimento desses ensaios. Você também ficou conhecendo alguns instrumentos que podem ser usados nesses ensaios.
Por hoje é isso. Na próxima teleaula tem mais. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.